Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Abra no profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 1. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos falar juntos? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, continue falando ao nosso coração. Manhã gloriosa de adoração ao seu nome. Já ouvimos tantas coisas, já oramos, já cantamos, ofertamos, já entregamos, ó Deus, o nosso culto. Senhor, e também ouviremos uma porção da Tua palavra. Fala ao nosso coração de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Meus irmãos, todo o povo é convidado para a salvação. O profeta Isaías, o profeta messiânico, profetiza num contexto da nação, em que também havia afastamento de Deus, apostasia. O profeta fala de coisas do seu tempo e também de coisas que haveriam de acontecer muito tempo depois. Isaías, por exemplo, profetiza a vinda do Messias 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías fala coisas, como eu disse, do seu tempo e do tempo que haveria de vir. Isaías é conhecido como profeta messiânico e trata do Messias, trata do Salvador de uma forma muito clara, muito direta. O capítulo 53 é o capítulo conhecido, que trata do sofrimento do Messias, o sofrimento de Jesus, e ele fala das suas dores, do seu sacrifício. No capítulo 54, ele fala do progresso e da glória de Sião. E no capítulo 55, há um convite para todo o povo procurar a salvação. E isso é algo que nós devemos tomar como base, nós vamos tomar como base para a nossa meditação hoje. E ele começa falando a respeito do alimento. Ele diz o seguinte: vós todos que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele fala aqui, meus irmãos, de necessidades que são básicas para a nossa vida. Se olharmos o contexto físico, nós não conseguimos sobreviver sem que nos alimentemos todos os dias. É normal, por exemplo, que a pessoa que não se alimente regularmente tenha fraqueza, fique desnutrido, perca força, não consiga cuidar dos seus próprios afazeres, porque o alimento é necessário para o corpo, o alimento é necessário para a vida, é necessário cuidado com isso. Nesse tempo, por exemplo, de muitas facilidades, existem aqueles que são seletivos quando vão se alimentar. Por exemplo, jovens geralmente gostam de lanches,
processados. Se falar que tem que comer uma verdura, faz cara feia. Um legume, nem pensar. Mas se pensar em algo processado, algo que vem naqueles pacotes bonitos, coloridos, 1 litro de mostarda, 1 litro de ketchup, 1 litro de maionese, jovens geralmente gostam disso, são seletivos. Na verdade, essas coisas são saborosas, mas não são nutritivas. Elas enchem o estômago, mas não cuidam da estrutura necessária para a vida. Então, o profeta está a falar aqui de uma necessidade que para nós é básica, a necessidade de alimentação. E o corpo físico precisa ser alimentado. O cuidado que se tem que ter para que esta máquina fique de pé, para que a gente não prostre. É super necessário, é muito necessário cuidado. Por um outro lado também, no âmbito físico acontecem exageros. Por exemplo, aqueles que comem demais, e comem com os olhos, que não pode ver alguma coisa e está satisfeito, está alimentado, mas se vê, quer mais. Aqueles que gostam de coisas calóricas, por exemplo, açúcar demais. E aí vão, e nós temos uma consequência do excesso de alimentação inadequada. Doenças, muitos problemas. Nesse tempo, o profeta está dizendo para o povo que tem sede, que tem fome, e ele faz uma comparação. O alimento, ele custa dinheiro. Por exemplo, você vai ao supermercado, e quem tem ido sabe como as coisas estão subindo. Quanto você dava numa cesta básica? Eu fiz essa comparação outro dia, ao trazer a cesta básica no dia da ceia, e eu me lembrei que há um tempo atrás a cesta básica era R$70, e agora já passou de 100 há muito tempo. Ou seja, o alimento custa caro, custa dinheiro. Alimento físico é algo que vai demandar custo alto. E o profeta fala: vocês que têm sede, vocês que têm fome, venham e comprem a água, o vinho e o leite. E a gente pensa, mas para nós, pastor, água a gente não compra. De fato, aqui a gente tem acesso à água tratada relativamente, a gente coloca um filtro em casa e não precisamos comprar o galão de água, se não desejarmos. Mas em alguns lugares do mundo, por exemplo, a água vale muito dinheiro. Não tem as pessoas o acesso que nós temos. Existem lugares que a água custa valores altíssimos, porque a água que vem do serviço público não é própria para consumo. Em alguns lugares não há também o acesso mesmo à água potável para uso humano. Nós aqui não passamos por isso, com a graça de Deus, mas em alguns lugares isso é comum. O profeta então faz-me entender um paralelo sobre o alimento físico que custa dinheiro, que você tem que trabalhar, que você precisa granjear o seu sustento para ganhar o seu pão de cada dia. E alguns de nós têm que fazer jornada comprida, extensa, alguns jornada dupla, trabalhar num emprego ou 2, para manter as necessidades da casa, o alimento, as despesas. E isso tudo demanda muito trabalho e demanda custo. O alimento físico também, ele dura pouco. Você se alimentou hoje e amanhã, você precisa se alimentar de novo. Se alimentou de manhã, tomou café na hora do almoço, tem que alimentar de novo. Na hora que chegar logo mais, tem que alimentar de novo. Porque o alimento, ele dura pouco. É digerido, processado, e a gente vai precisar se alimentar novamente. Vamos também observar que o alimento físico atende à nossa necessidade de nutrição, ou de alimentação, ou de satisfação do organismo, e
de fato ele tem a duração, ele é perecível. E aí há uma comparação com o alimento espiritual. Se nós tivéssemos o mesmo cuidado, ou a mesma ânsia, a mesma vontade, quanto ao alimento espiritual que temos com o alimento físico, se tivéssemos a mesma compulsão pelo alimento espiritual que alguns têm por um hambúrguer, se tivéssemos a mesma vontade de nos alimentar espiritualmente conforme fazemos com o alimento físico, a nossa realidade seria outra. Já pensou se a gente se alimentasse tanto espiritualmente que a gente se tornasse obeso espiritual? Você está gordo de tanta palavra, de tanto alimento espiritual. O que a gente tem visto é o contrário. O que a gente tem visto é o contrário. É desnutrição. O alimento físico custa dinheiro. O alimento espiritual Deus te dá de graça. O alimento físico demanda sacrifício. O alimento espiritual você só precisa receber. Só receber. E percebam que aquilo que não nos custa nada, nós não valorizamos. Geralmente, quando alguém faz alguma coisa, tem uma taxa de inscrição, tem que pagar, as pessoas fazem um esforço, é um curso, é alguma coisa. E quando alguém oferece a mesma questão de graça, as pessoas não valorizam. Porque não custou nada. O que a gente percebe, meus irmãos? O alimento físico, ele tem toda essa demanda. Por exemplo, o lavrador no campo, ele precisa preparar o solo, esperar a hora certa, plantar a semente, regar a semente, cuidar da planta nova, esperar crescer, esperar produzir, para depois colher, para depois preparar o alimento, para depois consumir ou vender. O processo que se tem quanto ao alimento físico, no alimento espiritual, não é você que planta, não é você que cuida. O alimento está pronto, está feito. O alimento espiritual não exige de nós as demandas que o alimento físico exige. E o profeta, quando ele fala do convite à salvação, ele diz: se você tem sede, vinde às águas, venha até as águas. Se você não tem dinheiro, você pode vir e comprar e comer, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque em se tratando do alimento espiritual, tudo já está preparado, a nós compete-nos apenas nos aproximar e receber o que Deus tem para nós. Você consegue entender essa palavra e pode dar glória a Jesus por isso? E a gente vai percebendo, meus irmãos, que isso envolve atitudes da nossa busca pela salvação. O alimento espiritual é necessário para o corpo espiritual, para a manutenção da nossa vida espiritual. É muito comum nesse tempo de tantas ofertas, tantas coisas, tanta gente se levanta e tanta gente cai, tanta gente está bem, tanta gente não está. Tantas pessoas estão sofrendo tantas coisas. Um dia o sujeito está muito crente, amanhã não está nada. Um dia está na presença de Deus, daqui a pouco está lá fora. Cadê o fulano? Sumiu, desapareceu. Qualquer coisa faz a pessoa sair. Alguém não cumprimentou, o nariz torcido, algum descaso de alguém. Gente, a gente está aqui por causa de Jesus, não é por causa do pastor Fábio, não é por causa da irmã, não é por causa do outro. A gente está aqui por causa de Jesus. A gente não larga Jesus por nada, a gente não sai da presença de Jesus por nada. A gente segura a mão de Jesus e vai até o final. Se alguém gosta, amém. Se não gosta, amém também. Se te cumprimentou, amém. Se não cumprimentou, amém também. Isso não quer dizer que a gente pode ser descuidado, a gente não deve, mas você não deve olhar para essas coisas. O nosso olhar tem que ser para Jesus. A oscilação espiritual geralmente indica deficiência do alimento espiritual. Crentes robustos geralmente são crentes que oram. Geralmente são crentes que leem a Bíblia.
Geralmente são crentes que congregam, que não deixam Jesus por nada. Geralmente são pessoas muito próximas ao Senhor. São varas que estão enxertadas na videira. São ramos da árvore que não deixam de estar onde estão. Faça chuva, faça sol. Está tudo bem ou não? Tem problema ou não tem? Está presente, está firme, está orando. Ah, mas o céu está fechado. Continua orando. Porque ele sabe que pode ser que Deus esteja em silêncio, mas Deus não está parado. Ele pode estar até calado, mas parado ele não está. O céu está fechado, mas você sabe quem está lá dentro escutando. Então você espera, porque no tempo certo ele age. Então ter alimento espiritual te dá vigor para continuar a jornada. Geralmente pessoas que são alimentadas espiritualmente sabem que a salvação é de graça, que sem dinheiro e sem preço você pode vir, comprar e comer e se alimentar. O vinho que fala da alegria, o leite é a principal nutrição para a vida, é a primeira que os homens recebem, que alguns animais mamíferos recebem, a importância disso. E aí a palavra de Deus é comparada a um alimento vivo, esse leite espiritual que cuida de nós, que nos nutre, e nós precisamos estar nutridos para continuar a nossa caminhada. E o povo é convidado a vir para perto de Deus e a buscar a salvação, e a receber a salvação, e a ter a alimentação adequada para viver uma vida de salvação. E no versículo de número 1, ele nos ensina como nós podemos receber ou obter o alimento espiritual. Versículo 1: ó vinde, todos que tendes sede, vinde às águas. Como é que nós obtemos alimento espiritual? Se para o alimento da sua despensa você tem que pegar o dinheiro e ir até algum lugar comprar. Com alimento espiritual você só precisa se aproximar. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O alimento espiritual não tem a troca financeira, você precisa se aproximar, precisa se alimentar, tem necessidade de alimento espiritual, levanta a cabeça, saia da prostração, vinde, aproxime-se, chega perto de Deus. Se chegar perto de Deus, Ele vai chegar perto de você também. Ele não vai te deixar com a mão vazia, Ele não vai te lançar fora se você vier até Ele. Então, está com fome? Chega perto. Precisa alimentar? Chega perto. Está fraco? Chega para perto. É o contrário daqueles que dizem: ah, pastor, me afastei porque eu estou fraco, estou tão fraco agora. Faz o errado, é o contrário. Se você está fraco, vem para perto, não é para longe, porque quanto mais perto, mais força virá do céu para levantar você, colocar você de pé. Ó, vinde, 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 aproxime-se. A segunda forma para a gente obter o alimento espiritual é vir comprar sem dinheiro, sem preço, e também ouvir. No versículo 2 ele diz: porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Glória a Deus. Então, além de se aproximar, você também deve ouvir. Quando Deus fala, o melhor que a gente deve fazer é como Samuel lá no templo naquela noite, em que a voz do Senhor soou no meio da noite na escuridão. Enquanto a lâmpada de Deus estava acesa, ele ouviu o seu nome sendo chamado. E se você ouve o seu nome sendo chamado por Deus, se você escuta o chamado de Deus, fique atento, não ignore a voz do Senhor. Se Deus está falando, diga: fala, Deus, porque o seu servo ouve. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Ouvir
e a vossa alma se deleite com a gordura. O terceiro ponto que nós devemos fazer para ter o alimento espiritual está no versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Devemos buscar ao Senhor e invocá-lo. Então, para termos alimento espiritual, devemos nos aproximar, devemos ouvir e devemos buscar. Chega perto, ouça a voz do Senhor e busque ao Senhor. Procure o Senhor. Chega perto, ouça a voz do Senhor e busque a sua presença. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quando chegamos no versículo 3, ele diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E aqui o Senhor está dizendo de uma promessa, de algo, de um propósito que ele tem de dar ao seu povo as beneficências de Davi, de dar uma terra para eles habitarem. E a gente observa, meus irmãos, que as promessas de Deus estão de pé, mas muitas vezes nós nos distanciamos delas. Muitas vezes nós andamos por caminhos tortuosos. A vontade de Deus é que o povo ouça, que ele venha, incline os ouvidos, ouça, para que a alma deles viva, porque o Senhor quer fazer com eles um concerto perpétuo, dando-lhes as beneficências prometidas a Davi. E ao longo da história, nós vamos ver que a aliança de Deus com Davi trazia expressa no seu bojo uma terra prometida, permanente para o povo de Deus, sem qualquer ameaça das nações e sem guerras. No entanto, Israel não cumpriu a sua parte, não cumpriu o seu pacto. Quantas pessoas estão recebendo promessas de Deus, ouviram coisas de Deus, mas não cumprem a sua parte na história. De Deus querem tudo, de si não dão nada. De Deus querem que Ele faça, mas de si não se dispõem a carregar a cruz, a viver para Deus, a renunciar ao mundo, a fugir do pecado, a orar, a buscar ao Senhor. Tem uma coisa para te dizer: Deus não sai do lugar, suas promessas são firmes. O hino velho da harpa cristã diz: de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, elas não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, as promessas brilharão. As promessas de Deus são firmes, mas é necessário que você também faça a sua parte. Deus prometeu, segura a promessa e caminha com Ele. Deus falou, escuta e caminha com Ele. Não deixe que a promessa caia por terra. Não deixe que se perca aquilo que Deus tem para você. Muitas pessoas, assim como Israel, não cumprem a sua parte. Não fazem o que precisa ser feito. Não andam no caminho que deveriam andar. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente observa como Deus misericordioso, grandioso que é, desejava fazer algo grande e muitas vezes a nação se afastava. Deus sempre pronto a renovar o seu pacto, a sua aliança, porque Ele é um Deus misericordioso. Mas o povo era obstinado. Quando chegamos no versículo 4, ele fala de Davi como testemunha dos povos, como príncipe e governador. Fala de uma nação que não o conhece, no versículo de número 5, porque o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, porque Ele te glorificou, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel. E aí ele fala de uma nação que correrá para buscar o Senhor. E no versículo 6 ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Invocai-o enquanto está perto. Então, meus irmãos, vamos lá. O profeta nos exorta a buscarmos ao Senhor enquanto Ele está próximo. Ou seja, é necessário que nos aproximemos. É necessário que cheguemos perto. E enquanto Ele está próximo, a gente deve buscar
ao Senhor. Devemos ter a atitude da busca, atitude, o desejo de querer estar perto e de buscá-lo. O profeta orienta e fala a respeito dessa atitude, que é uma atitude muito séria e necessária da nossa parte. Uma observação: Deus não planeja se afastar. Deus não quer se afastar. Deus não planeja ir para longe de você. Não faz parte do desejo de Deus ficar longe. No entanto, muitas vezes nós nos distanciamos. Muitas vezes nós deixamos o caminho certo. Nós caminhamos por nossa própria conta e risco em outra direção. Deus não planeja estar longe, Ele quer estar perto de nós, mas nós muitas vezes somos irresponsáveis e nós vamos para longe de Deus. O nosso desejo de andar pelo nosso próprio coração, pelos nossos próprios olhos, e muitas vezes nos afastamos e ficamos longe da sua presença. É necessário que a gente tenha isso em mente. Deus não deseja se afastar, mas nós que nos erguemos e nos afastamos e o deixamos e erguemos barreira entre nós e Ele através dos nossos pecados. Hoje o Senhor nos trouxe nessa manhã para que nós ouçamos isso: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deus está perto daqueles que o buscam. O profeta, a palavra diz isso: perto está o Senhor daqueles que o buscam. Então, se você busca, Ele está próximo. Não queira ir para longe, não queira ficar longe dEle. Você está sentindo a presença de Jesus aqui conosco? Glória a Deus. Não devemos erguer barreiras, não devemos fazer muros entre nós e o nosso Deus. E aí, meus irmãos, existem aqueles que esperam o momento, quando o barco já está à deriva, quando já está longe demais, quando já está longe do porto, já não avista mais o farol, para tentar voltar. Deus está no mesmo lugar. Mas tem pessoas que vão longe demais e não conseguem dar o passo de volta. E muitas vezes contam com a sorte, entre aspas, pensando assim: amanhã eu faço, amanhã eu volto, amanhã eu venho, amanhã eu vou ser mais crente, amanhã eu vou mudar essa atitude, amanhã eu faço outra escolha. Mas o tempo pode não chegar, porque o tempo não está sob o nosso controle. Quantas vezes, tomando a decisão de ir para longe, vamos tão longe que não dá tempo ou não tem um jeito para dar o passo de volta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É mais fácil a gente achar o que está perto do que achar aquilo que já está distante. De longe não dá para procurar muita coisa. De longe a visão é curta, a disposição acaba. De longe a coragem falta. De longe a preguiça domina, a acomodação domina. Mas se você está perto, é mais fácil. Perdeu algo perto, para tudo, mexe tudo, tira do lugar e acha o que está perdido. Mas aquilo que está longe é mais difícil, não tem como fazer. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se você quer a presença dele, não se afaste dele, fica perto dele. É mais fácil achá-lo estando perto dele. Tem coisa que você acha porque está à distância da mão. Você precisa no meio da noite, de repente, olhar o relógio. Hoje é o celular, né? Você estende a mão para o lado assim, o celular já está ali, você já olha o relógio. O celular é despertador, é telefone, é meio de mandar mensagem, é máquina fotográfica, é filmadora, é computador,
computador para você mandar e-mail, tudo num aparelho só, está tudo na nossa mão. E olha, como é que a gente mantém o celular perto de nós? Tem gente que se perdeu o celular desespera, perdeu o celular, fica maluco, porque perdeu o celular e não pode viver sem o celular. Toda hora ele está de olho na tela, manda mensagem, está na rede social, mas perto de Deus a gente esquece, a gente nem sabe onde ele ficou. Então, se a gente tivesse a mesma aproximação, se a gente tivesse o mesmo cuidado com a presença de Deus que a gente tem com o nosso telefone, se a gente não aceitasse ficar longe, e tem algumas pessoas, outro dia eu encontrei um adolescente dizendo, a minha vida acabou. Eu falei, acabou por quê? Perdi meu celular, pastor, está tudo lá. Falei, acabou a vida? Meu Deus do céu, minha vida acabou. Porque a vida resume a um celular. Meus irmãos, se nós tivéssemos o mesmo cuidado com a presença de Deus, se a gente não aceitasse ficar longe da presença dele de jeito nenhum, Deus, onde está o Senhor? Do mesmo jeito que a gente procura o celular, deixa eu olhar para ele agora um pouquinho, aí põe e olha, aí mexe e olha de novo. Se a gente tivesse esse cuidado de pesquisar, de ir lá dentro, olhar o que tem, e ter esse contato diário, meus irmãos, buscar o Senhor enquanto você pode achar. Busca o Senhor enquanto você está próximo dele. Se aproxima, chega perto dele e ele vai chegar perto de você. Se aproxima do Senhor. Não tem idade. Você pode ser o mais novo ou o mais velho aqui entre nós. Você pode ter o que tem mais saúde ou o que não tem saúde nenhuma. Chega perto dele. Aproveita que ele está perto, dá um abraço nele. Aproveita que ele está perto, chega perto dele. Aproveita que ele está perto, pega na mão e olha para ele. Mexe, olha, pesquisa, tenha interesse. Aproveita que ele está perto e liga ali o contato com ele. Não deixa de ter o contato. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, invoque o nome do Senhor, busque a presença do Senhor, invocai o seu nome, buscai ao Senhor. E aí eu tenho uma notícia, quem busca o Senhor nunca se decepciona. Mas presta bem atenção, você não pode ficar longe, você não pode perder o contato. Você não pode perder a oportunidade de buscar a presença do Senhor. De buscar ao Senhor enquanto você pode achar. De invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Aproveita a oportunidade e tenha sede de Deus. Porque quem tem sede de Deus, eu me lembrei de Jesus. Jesus diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Está com sede? Jesus está aqui para matar sua sede. Se você está com sede, Jesus é a água da vida e não te custa nada beber da água que satisfaz a sua vida. Não te custa nada ter a água que só Jesus pode dar. Receba a água que Jesus pode dar. Se alguém tem fome, é de graça. Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, o pão que alimenta, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o alimento que você precisa. Sim, aí quando a gente está triste, Jesus nos dá alegria. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento, transformando a água em vinho, porque o vinho é alegria. Hoje Jesus quer te dar alegria ao seu coração. Mas aproveita que você está perto, e a prateleira está aberta, não tem preço. Pega o que você precisa, receba, tenha contato e receba aquilo que Deus tem para você. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Não deixe para depois. Não vá para longe. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem pela rede social. Não deixa você ficar tão longe a ponto de não conseguir voltar. Não deixa a distância aumentar. Se a distância está aumentando, isso é um mau sinal. É hora de dar um passo de volta, de dar os passos para trás. É hora de recuar e dizer aonde eu deixei o Senhor. E ter a vontade de encontrá-lo do mesmo jeito que a gente tem a vontade de achar o nosso celular quando ele se perde. Que a gente busque ao Senhor. Que a gente faça isso enquanto a gente pode achar. Amém, meus irmãos?
Que Deus em Cristo vos abençoe. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.